Alô, alô.
Em nome do Criador, eu, Juarez Carlos Martins, presidente da Câmara Municipal de Lambari, declaro aberta a 9ª reunião ordinária do dia 2 de junho de 2026. Boa tarde, colegas vereadores, boa tarde a todos que estão no plenário. Cumprimento também a todos que nos seguem pelas redes sociais e pela Transmineral FM. No expediente está em votação a ata anterior, já disponibilizada com antecedência. Então está aprovado por todos a ata anterior. Na leitura do expediente, veto ao projeto de lei da Câmara Municipal de Lambari 6 de 2026, que institui o Programa Municipal de Doação de Material Ortopédico e de Apoio à Saúde no âmbito do município de Lambari e da outra providência. Veto ao projeto de lei da Câmara Municipal de Lambari 7 de 2026, que institui no âmbito do município de Lambari, Minas Gerais, a política pública permanente de fornecimento gratuito de material escolar, uniforme completo e recomposição de material escolar no segundo semestre letivo aos alunos da rede municipal de ensino e da outra providência. Projeto de lei 67 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termos de colaboração e conceder subvenção social ao Serviço de Obras Sociais SOS, no valor de R$ 61.622,93 e da outra providência. Projeto de Lei Municipal 68 de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termos de colaboração e conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Lambari, APAI, no valor de R$ 202.626 e da outra providência. Requerimento 6 de 2026 do vereador Antônio de Biaso. Requerimento 7 de 2026 do vereador Antônio de Biaso. Indicação 39 de 2026 do vereador Edson Jances Salles, que solicita reforma e manutenção ou substituição das cadeiras destinadas à infusão de soro, à administração de medicamento no pronto-socorro municipal, visando assegurar a adequada prestação do serviço de saúde, o bem-estar do paciente e o cumprimento da norma de segurança aplicável. Na ordem do dia, peço ao secretário da mesa para ler as mensagens, o parecer jurídico dos projetos e o parecer das comissões. Os pareceres jurídicos são favoráveis às matérias que contam com a boa técnica legislativa, legalidade e juridicidade, e que passem por discussão e votação em plenário. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, em sessão própria no dia 1º/6/2026, opinaram unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e no mérito pela aprovação dos projetos de lei municipal 67 e 68/2026. Estiveram presentes os vereadores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rômulo da Cunha Júnior, presidente, Rafael Benedito Jansen Salles, vice-presidente, Bruno Teodoro de Melo, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Fábio Andriele da Silva, Edson Francis Salles, Ângelo Duarte Menezes Alves. Sala de sessão, 1º/6/2026. Veto do projeto de lei da Câmara Municipal de Lambari 06/2026, que institui o Programa Municipal de Doação de Materiais Ortopédicos e de Apoio à Saúde no âmbito do município de Lambari e da outras providências. Diante o exposto, essa comissão especial conclui que 1. Não restou caracterizado vício de iniciativa capaz de tornar o projeto de lei formalmente inconstitucional, considerando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 917 da repercussão geral. 2. Entretanto, verifica-se a ausência de requisitos previstos nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como incompatibilidade com a exigência do artigo 167 da Constituição Federal
diante da inexistência de estimativa de impacto orçamentário financeiro e indicação de adequação orçamentária. Terceiro, em razão das irregularidades de natureza financeira e orçamentária identificadas, o veto integral apresentado pelo Poder Executivo encontra respaldo jurídico. Antes o exposto, esta comissão manifesta pela manutenção do veto total ao projeto de lei número 06/2026. Rômulo da Cunha Júnior, Marcelo Mariano, Rafael Benedito Jansen Salles. Veto ao projeto de lei da Câmara Municipal de Lambari 07/2026, que institui, no âmbito do município de Lambari, Minas Gerais, a política pública permanente de fornecimento gratuito de material escolar, uniformes completos e recomposição de material escolar no segundo semestre letivo aos alunos da rede municipal de ensino e da outras providências. Diante das razões expostas, essa comissão especial conclui que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em determinadas hipóteses, a iniciativa parlamentar para projetos que gerem as despesas públicas. 2. Contudo, tal entendimento não afasta a obrigatoriedade de observâncias das normas constitucionais e legais relativa à responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário. 3. O projeto de lei número 07/2026 não apresentou estimativa de impacto financeiro, adequação orçamentária ou indicação específica de custeio em afronta aos artigos 15, 16, 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 167 da Constituição Federal. Quarto, além disto, a proposta impõe obrigações administrativas permanentes ao Executivo, restringindo sua discricionariedade na gestão de políticas públicas educacionais. Ante o exposto, essa comissão especial manifesta pela manutenção do veto integral ao projeto de lei municipal número 07/2026, por entender que o ato do chefe do Poder Executivo encontra-se respaldo na legislação constitucional e infraconstitucional vigente. Lambari, 29 de maio de 2026, Rômulo da Cunha Júnior, Marcelo Mariano e Rafael Benedito Jansen Salles. Projeto de Lei Municipal número 067/2026. Senhor Presidente, pelo presente, estou encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei municipal, no qual possui como ementa a seguinte redação: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração e conceder subvenção social aos serviços de obras sociais, SOS, no valor de R$ 61.622,93. Na oportunidade, renovo Vossas Excelências e aos demais vereadores votos de elevada estima, distinção e consideração. Leonardo Framil Lobo Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 068/2026. Senhor Presidente, pelo presente, estou encaminhando a esta Casa Legislativa o projeto de lei municipal, o qual possui, ementa, o seguinte redação: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração e conceder subvenção social à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Lambari, no valor de R$ 202.626. Na oportunidade, renovo Vossa Excelência e aos demais vereadores votos de elevada estima, distinção e consideração. Leonardo Framil Lobo Santos, Prefeito Municipal. Requerimento número 006/2026. O vereador infraassinado, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lambari, solicita Vossa Excelência a inclusão do presente requerimento na sessão plenária e que seja o mesmo enviado ao prefeito municipal, que providencie o encaminhamento a essa Casa Legislativa com a maior brevidade possível. Relatório de receita e despesa.
solicita o envio de relatório atualizados de receita e despesas do município discriminado, valores arrecadados e aplicados, bem como destinação dos recursos em cumprimento dos princípios de transparência da gestão pública. Situação da nova creche municipal. Requer-se o esclarecimento sobre a atual situação da nova creche no bairro Pitangueiras, informando os motivos pelos quais ainda não foi disponibilizado à população, quais etapas faltam para a conclusão e o prazo previsto para a entrega da obra. Processo judicial das Areias, Clube do Cavalo, Zona Rural e Campo do Águas, Zona Urbana. Solicito informações sobre o andamento dos processos judiciais referentes às áreas mencionadas, indicando quais medidas estão sendo adotadas para reintegração de posse e quais projetos futuros estão previstos para utilização do local, a fim de viabilizar a devida fiscalização e o pleno exercício do controle externo por parte do Poder Legislativo. Na certeza de ser atendido, aguardo o deferimento. Sala de Sessões, 2 de junho de 2026, Antônio de Biasio Júnior, vereador. Requerimento número 007/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Lambari, o vereador Antônio de Biasio Júnior, no exercício de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer que seja expedido convite oficial ao coordenador do Pronto-Socorro Municipal e ao interventor do Hospital São Vicente de Paula para que compareça a essa Casa Legislativa em data a ser oportunamente designada, a fim de prestar os devidos esclarecimentos acerca da gestão e da situação atual das referidas unidades de saúde. O presente requerimento tem por finalidade assegurar a transparência e o controle social sobre os serviços públicos de saúde, razão pela qual se solicita que os convidados abordem de forma clara e objetiva os seguintes pontos. 1. Situação financeira atual do Hospital São Vicente de Paula. 2. Situação dos salários da equipe médica, técnicos e equipe de apoio. 3. Condições atuais do pronto-socorro municipal. 4. Melhorias já implementadas nas unidades de saúde. 5. Respostas às indagações que forem formuladas pelos vereadores, sempre dentro da pertinência de suas funções e atribuições. O comparecimento dos referidos gestores a essa Casa Legislativa é medida que se impõe não apenas para garantir o direito da população à informação, mas também a fortalecer o papel fiscalizador do Poder Legislativo Municipal, em consonância com os princípios de legalidade, publicidade e eficiência que regem a administração pública. Nesses termos, pede deferimento, Sala de Sessões, 2 de junho de 2026, Antônio de Biasio Júnior. Indicação número 039/2026. Senhor presidente, o vereador Edson Francis Salles, infraassinado no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno com lei orgânica municipal e demais disposições legais, solicita a Vossa Excelência a inclusão da presente indicação para apreciação e votação em plenário, e, se aprovada, que seja enviado ofício ao senhor Leonardo Framil Lobo Santos, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que seja providenciada com a máxima urgência possível a reforma, manutenção ou substituição das cadeiras destinadas à infusão de soro e à administração de medicamentos no pronto-socorro municipal, visando assegurar a adequada prestação de serviços de saúde, o bem-estar dos pacientes e o cumprimento às normas de segurança aplicáveis. Sala de Sessão, 2 de junho de 2026, Edson Francis Salles, vereador. Obrigado, secretário. Está em discussão o veto ao projeto de lei da Câmara Municipal 6 de 2026. Está em votação. Então, está aprovado por todos o veto ao projeto de lei da Câmara Municipal 6 de 2026. Está em discussão o veto ao projeto de lei 7 de 2026. Está em votação. Estão acatado o veto por 10
por 9 votos favoráveis e 1 contra do vereador Bibiano. Está em discussão o projeto de lei 67/2026. Está em votação. Então está aprovado por todos o projeto de lei 67/2026. Está em discussão o projeto de lei 68/2026, da PAI. Está em votação. Está aprovado por todos o projeto de lei 68/2026. Está em discussão o requerimento 6/2026 do vereador Antônio de Biaso. Presidente, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, senhores e senhoras que estão no plenário, boa tarde, senhores e senhoras que estão nos ouvindo na Rádio Transmineral e redes sociais. Esse requerimento número 6, acabou que a gente já juntou alguns pontos que são importantes, mesmo só com relação à receita e despesa, já é um documento que eu faço e que eu solicito. Eu já tenho a receita de 2025 e eu estou pedindo para poder só fazer a análise da documentação referente até o mês de abril, que já está fechado, para ver como é que estão as contas, tanto receita e despesa do município, né, que eu faço esse controle. Com relação à questão da creche municipal e as áreas do Clube do Cavalo e do Campo, com relação à situação atual de todos as três áreas, né? No caso da creche, ela já vem se arrastando desde a época do Marcão, né? Foi quando começou o processo, foi se arrastando, depois passou pelo Sérgio, depois passou pelo Marcelo, e agora a gente achava que já estava, que o Marcelo entregou praticamente quase pronto, ficou faltando um pouco, né? E a gente achava que essa creche já estaria disponibilizada para a população, mas ainda está parada. Então, é importante a gente saber qual é a situação atual, o que falta para fazer, se falta orçamento, se não falta orçamento, se a questão realmente é de licitação, até mesmo se for questão de orçamento, para que os vereadores possam, de alguma forma, ajudar ano que vem a correr atrás de verba para terminar essa creche, porque essa creche não pode mais ficar parada, sei lá por quanto tempo. Então é importante essa parceria para que a gente possa até responder aos munícipes o que está acontecendo, porque ninguém tem resposta do que está acontecendo, né? Então é importante isso. Com relação à questão do Clube do Cavalo e Campo do Águas, é o mesmo processo. É um tema que já correndo há muitos anos, foi para a Justiça, chegou lá no tribunal, no STF, voltou. A questão do Campo do Águas parece que já está praticamente resolvido, mas esse praticamente quer dizer o quê? Está resolvido, não está resolvido, precisa da assinatura de alguém, não precisa, tem que se chegar num acordo. Então a gente precisa, de forma legal, receber do procurador do município uma resposta do que falta para resolver a questão do Águas, né, e também saber o que a prefeitura pretende fazer com Águas, porque também receber o Campo do Águas e deixar abandonado não é o caso. A gente precisa de já pensar em termos de projeto, o que vai ser feito. Nós temos aqui um vereador que mexe com esporte, né? Às vezes é interessante ele, de repente, agir em função dos deputados dele para que possa trazer verba para arrumar o campo de futebol de novo. Então, nós estamos dispostos a ajudar, mas a gente precisa de estar recebendo esse feedback. A mesma coisa a questão do Clube do Cavalo. O Clube do Cavalo está abandonado há muito tempo, já houve a questão da possível invasão, parece que na época do Marcelo colocaram um advogado, o negócio ficou para lá, para cá. Eu no ano passado eu levei um projeto, que é o projeto da tentativa de trazer a escola técnica federal, e eu indiquei o Clube do Cavalo como área para receber a escola técnica, e a gente não sabe o que está acontecendo, se pode ser utilizado caso a escola técnica no futuro queira vir, se pode ser utilizado para algum evento, se não pode, porque a gente não tem noção.
Então a gente precisa de receber essa informação, né? Nós temos aí um vereador lá de Nova Baden que com certeza deve estar recebendo, né, várias solicitações, saber o que vai acontecer, né? Tem o Bruno que mexe com os animais e lá tem uma área destinada aos animais. O que vai acontecer com aquilo lá? Vai ter que sair, não vai ter que sair? Então a gente fica meio vendido e a gente precisa de informar a população do que está acontecendo com esses dois pontos. É uma questão só de informação para que a gente possa disponibilizar a população. Está em votação. Então está aprovado por todos o requerimento 6/2006 do vereador Antônio de Biaso. Está em discussão o requerimento 7/2006 do vereador Antônio de Biaso. Bom, esse requerimento 7, na realidade, me gera uma preocupação, porque eu participei de todo o processo da saída da antiga SOS para o hospital, para a prefeitura. Então eu participei de todo o processo, entendi a necessidade naquele momento da prefeitura pegar o hospital para evitar dele ser fechado. Ele foi caminhando com o passar do tempo, mas muito se fala hoje da situação financeira do hospital. O que é verdade, o que é mentira? Eu não sei, né? Muito se fala que a gente escuta, tem médico que está sem receber 3, 4 meses. O hospital está numa situação de penúria, o hospital está assim, o hospital está assado, o pronto-socorro está sendo reformado, mas quais são as melhorias, né? A gente precisa de saber para poder informar as pessoas. Então, nada melhor do que a gente convidar o gestor do hospital e do pronto-socorro para que ele possa vir, ele possa explicar, possa falar o que foi feito de melhoria no hospital e no pronto-socorro, possa explicar essa situação financeira, se realmente existe, se está devendo, se não está devendo, né? Quais são os projetos futuros, porque já se ouve falar e já se foi discutido a questão até de repassar o hospital para o hospital Samuel Libani. Não sei se isso é bom ou ruim, ainda não tem uma análise com relação a isso, mas a gente precisa de saber a real situação antes de tomar qualquer decisão, né? Então a gente precisa de saber como está a situação, quais são as condições que esse Samuel Libani vai dar para o nosso hospital. Ele vai trazer realmente uma qualidade operacional para que a população possa ser bem atendida? Tudo isso tem que ser discutido junto com a Câmara para que a gente possa tomar a melhor decisão e não sair de última hora a gente tendo que votar algo que a gente não sabe por que está votando. Então é um tema sério, é um tema que precisa de uma discussão mais aprofundada e eu acho que trazer o gestor vai clarear muito bem a situação atual, né, para que a gente possa ter em mente o que realmente é verdade, o que é mentira, o que está acontecendo e como, né, se realmente está de forma, vamos dizer assim, de penúria, como muitas pessoas falam, o que nós, vereadores, podemos fazer, como nós podemos ajudar, né? O presidente está aí, ele sempre teve disponibilidade para ajudar o hospital, sempre ajudou. Quando a prefeitura pegou o hospital, o presidente não se furtou de chamar todos os vereadores e nós repassarmos dinheiro mensal para o hospital. Então, assim, a gente está disposto a ajudar, mas a gente precisa de ter a informação e não ficar a informação desencontrada, porque senão a gente também fica no meio do tiroteio e ninguém sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, ele estando aqui, ele não tem como mentir, ele vai falar a verdade e ele vai expor realmente o que está acontecendo. Até porque se aqui ele falar mentira, ele sabe que ele pode ser processado, porque aqui não é lugar de se falar mentira, ele vai ter que falar a verdade. Então, não é nada pessoal, não é nada... A gente só quer saber. A gente quer saber, a população quer saber, e eu acho que é o mínimo que a gente pode, como vereador e como população, saber o que está acontecendo dentro do hospital e dentro do pronto-socorro.
Está em Boa noite, votação. Boa noite, senhor Com a presidente. palavra, vereador Rômulo. Eu vou dar um declaramento que eu, pessoalmente, tenho acompanhado o hospital e tenho visto melhorias naquele hospital. Estive lá, as salas melhorou, a minha mãe ficou internada lá, como outros pacientes que a gente acompanha. Eu tenho acompanhado na cidade, a gente, como o professor falou, a gente sabe das dificuldades também da prefeitura. Muitos falaram, a prefeitura é louco de pegar o hospital, mas se não pegasse o hospital, o que seria? Então a prefeitura pegou e a gente sabe das dificuldades que está tendo no hospital, sim, mas hoje o gestor até estava dando um esclarecimento numa rede social e assim, eu só estou Gente, dizendo silêncio, por assim, favor. eu estou dando declaramento, como a dona Aura falou, a gente como vereador, a gente está aqui para fiscalizar, estar presente. Eu tenho acompanhado o hospital de perto, a gente sabe que precisa de melhorias, precisa de recursos, mas falar que está ruim, em vista do que estava, não, melhorou muito. Boa noite a todos, boa noite, público presente, a rede social. Vereador Juninho, infelizmente, eu sou obrigado a discordar com a posição do senhor. Eu acho que fui secretário de saúde anteriormente. A gente é ser humano, a gente está sujeito a erro, né? Mas não quero dizer que eu acertei em tudo, mas pelo que foi, desde quando foi, né, a prefeitura resolveu pegar o hospital, a gente sabe da dificuldade que tem para poder gerir um hospital, tem sim, mas melhorias em relação à parte médica, em relação à transferência, pelo contrário, eu acho, deixo aqui minha opinião, respeito a sua, mas eu acho que faz muita falta o doutor Ayrton, que saiu, que não está mais, eu acho que falta algumas especialidades médicas para poder melhorar mais, mas respeito a sua opinião, acho que é... Realmente, doutor Ailton era um bom homem, sim, fazia isso. Mas eu peço a todos também que a gente, como vereador, continuar buscando recursos para o hospital, porque o hospital vai melhorar mais se a gente conseguir trazer recursos através do nosso deputado. Concordo, né? Que a união, com certeza, faz a diferença, né? Mas nós temos que estar abertos à crítica, não podemos vendar os olhos e sabemos que tem que melhorar e muito, né? Que é igual o professor Antônio falou ali, que está para o Samuel Libânio pegar, se for para melhorar, que seja bem-vindo. Mas o hospital de Lambari, infelizmente, não funcionava e não funciona. Piorou do que era antes. Infelizmente, não funciona. Precisamos melhorar, sim. Eu não posso comentar sendo presidente, mas eu só queria registrar o parabéns do vereador Antônio por esse requerimento, as falas do vereador Ângelo, do Juninho, a gente tem que respeitar todas as falas, mas sobre o hospital, eu acho que todos os vereadores sabem qual foi a minha posição, desde o começo da administração, não pegar o hospital e sim uma associação, e que a Câmara fizesse a parte dela, assim como o Executivo. Mas assim que o prefeito tomou atitude, com certeza, eu imediatamente me propus, assim com os vereadores, e repassamos quase R$400 mil no ano passado ao Hospital São Vicente de Paula, o qual eu pedi prestação de conta, estou aí no meio do ano, até hoje não recebi, por isso fica essa pergunta, cadê o dinheiro, aonde foi investido? Então, eu com certeza estou aberto ao diálogo para ajudar o nosso povo, né, a nossa saúde do município, mas eu praticamente sou contra a entregar o hospital a um réu confesso na justiça, isso não. Então, está em votação. Então, está aprovado por todos o requerimento 7/2006 do vereador Antônio de Biaso. Está em discussão a indicação 39/2026 do vereador Edson. Boa noite a todos os vereadores, a população de Lambari está presente, a todos que estão assistindo a Câmara Municipal. Então eu venho reclamar porque eu sempre estou no pronto-socorro e vejo lá aquelas cadeiras, né? Tá com o pé enferrujado. Ontem mesmo eu cheguei lá para fazer um socorro e entrei com o paciente, aí foi
pôr o paciente para sentar, quase caiu com a cadeira, porque os pés tá tudo ferrujado, tudo quebrado, né? Renovou muito lá, muita coisa. Eu não posso meter o pau, muitas cama nova, semi-intensiva, tudo arrumadinho, mas esqueceram dos assentos, né? Então, ou a prefeitura reforma os pés, ou põe outros assento novo, né? E a parte médica lá, né? Tá indo bem, mas está faltando muita coisa para melhorar lá naquele pronto-socorro, né? O atendimento. Às vezes as pessoas lá tá passando mal, demora muito para atender, muita reclamação. E além disso, às vezes o paciente está ruim, eu não sei se é falta de vontade do médico, manda o paciente ruim, mal para casa, depois volta pior para o pronto-socorro, aí depois vai pedir os exames, aí depois vai caminhar para fora. Tem essa reclamação também, de muita gente. E a gente, como mexe com a ambulância ali, tá toda hora socorrendo, né? Eu igual eu falo, eu não faço questão, eu tenho a Plasmap lá, e às vezes os povos carentes pedem ambulância lá, eu não cobro nada, eu vou lá socorrer com o maior carinho. Então eu vejo muito isso, né? O pouco causo, né? Às vezes o médico tá lá, mas tem enfermeiro conversando, tem uns lá rindo, e os pacientes lá fora, precisando. Então acho que tem umas coisinhas que tem que consertar, e assim, melhorou bem, mas precisa melhorar mais, né? Obrigado aí, viu, a todos, a população, o presidente, os vereadores, e desculpa alguma coisa. Está em votação. Vereador Edson. Então está aprovado por todos a indicação 39 de 2026, vereador Edson. Na tribuna livre agora, primeiramente, nós vamos fazer a entrega da moção de aplauso do senhor Paulo Fernandes da Cruz. Peço ao vereador que indicou, o vereador Fábio Andrelli, para ler a moção e logo após fazer a entrega. Moção de aplausos. A Câmara Municipal Renato Nascimento, através do requerimento do vereador Fábio Andrelli da Silva, confere ao senhor Paulo Fernando da Cruz, com aprovação plenária, a presente moção do Legislativo em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Agora eu concedo a palavra à senhora Selma Cerqueira, que deverá fazer o uso da tribuna pelo tempo máximo de 5 minutos. Então, só um minuto, eu vou passar a palavra homenageada ao Paulinho para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Gostaria de agradecer ao Andriele pelo reconhecimento, pela aprovação de todos os vereadores para essa moção de aplauso. Boa noite também os demais presentes no plenário. Eu gostaria de compartilhar essa moção de aplauso com uma pessoa muito especial para mim, que é o presidente da Associação Atlética de Lambari, o senhor Paulo César Modesto, que começou o projeto junto com meu pai, e no meio de 27 anos atrás, ele me deu a liberdade, a confiança e a autonomia para cuidar desse projeto. Gostaria também de estar agradecendo o Fernando das Congada,
que foi um pai para mim no momento que eu mais precisei, não deixando terminar aquele projeto, que me ajudou muito. Agradeço também o Jorge Chitara, que me auxilia até hoje com o futebol das crianças aos sábados. Eu gostaria também de estar agradecendo o Rafael Goiaba, o seu pai, que me ajudou muito, o meu irmão Marcos, o meu irmão Binho, minha mãe, minha filha, o meu compadre Betinho. Tudo isso, eles que me fortalecem para estar seguindo com esse projeto. Também agradeço o William Klaus, que sempre que eu preciso dele, ele me ajuda. O Grupo Terra, que há muito tempo está lá comigo, o time do Chiquinho. O vereador Marcelo Mariano, que transformou aquele projeto, que está ficando bonito. Nós estamos mandando fazer o uniforme das crianças. Estamos acabando de concluir a construção de uma arquibancada de 50 metros com 3 degrau. E também traves novas para todas as crianças. E eu agradeço a minha família, a minha mãe, minha esposa Luísa, que não pôde estar presente, minha filha Beatriz, e que enquanto Deus me der saúde, eu quero estar contribuindo com o esporte de Lambari. De forma voluntária, já são 27 anos trabalhando, cuidando dos treinos das crianças, cuidando da manutenção do campo. E se Deus quiser, eu quero continuar mais. Meu muito obrigado a todos. Com a palavra, a senhora Selma Cerqueira. Tem um vozeirão. Tá desligado. Mas tá todo mundo escutando, né? Então, eu vou chegar para cá. Então, pessoal, ontem eu fiz aí o requerimento, eu protocolei junto à presidente da casa, para a gente... tudo isso que foi dito aqui, eu já protocolei, já pedi prestações de conta, tá, gente? São muitas. Então, eu fiz um discurso aqui que eu gostaria de dizer para todos. Ao senhor presidente da Câmara, meu grande amigo Juarez, aos senhores vereadores, né, que eu estou muito feliz hoje com vocês, autoridades presentes, cidadãos e cidadãs. Estamos aqui hoje movidos pelo amor que temos por nossa cidade. Não estamos aqui para criar conflitos, mas para buscar soluções. Não estamos aqui para atacar pessoas, mas para defender os interesses da população de Lambari. Cada cidadão que está presente nessa manifestação, inclusive, né, pelas redes sociais, carrega consigo uma preocupação legítima com os rumos do nosso município. Somos trabalhadores, pais, mães, jovens, aposentados e cidadãos que acreditam que Lambari pode ser muito mais do que é hoje. A Câmara Municipal de Lambari é a casa do povo e é por isso que estamos aqui hoje. Viemos pedir aos nossos nobres vereadores que estejam ao lado da população, exercendo plenamente a sua função
de fiscalização, questionamento, propor melhorias e defender o interesse público acima de qualquer interesse particular. E hoje eu vi que isso realmente acontece com alguns. Muito obrigada. Os vereadores foram eleitos para representar o povo. E hoje o povo está aqui, está nas redes sociais acompanhando, participando e fazendo a sua voz ser ouvida. Não queremos promessas vazias, queremos ações concretas, queremos respostas, e vocês estão pedindo para nós. Parabéns novamente. Então queremos compromisso. A democracia, ela não acontece apenas nas eleições, está por vir uma aí. Ela acontece todos os dias. Quando a população participa, acompanha e cobra de seus representantes aquilo que foi prometido. Então, a população precisa estar aqui, o tempo todo, apoiando nossos vereadores, dizendo sim, nós estamos com vocês. Que esse momento seja um marco para Lambari. Que possamos construir uma cidade mais justa, mais transparente e mais comprometida com aqueles que realmente importam, os cidadãos. A mudança que desejamos não depende de uma única pessoa. Ela depende da união de todos nós. Por isso, deixamos aqui nosso apelo aos senhores vereadores dessa casa. Escutem a voz do povo. Caminhem ao lado da população. Sejam agentes das mudanças que Lambari tanto precisa. Que Deus abençoe nossa cidade, ilumine nossos representantes, fortaleça cada cidadão que luta por um futuro melhor. Então, a população, numa mobilização, nós vamos entrar com pedido de cassação, por isso a pauta da minha fala, do senhor prefeito municipal. Tá? Então, gente, não estou caçando, eu não caço o prefeito, isso é um desejo da população. Nós vamos estar mandando assinaturas, então eu peço que vocês procurem as pessoas, eu vou colocar nos grupos da política, quem são e quais estão com esse papel, para vocês nos ajudar. É uma ajuda, porque a denúncia vai vir, e eu tenho certeza que a cassação vem junto. E tenho certeza que teremos todo o apoio da nossa Câmara Municipal. Muito obrigada a todos. Então, na tribuna parlamentar, eu agradeço a presença dos colegas vereadores, a colaboração de todos, a todos que estão aqui hoje, que nos seguem pelas redes sociais, e declaro encerrada a reunião.